Leningrado, Rússia, 1º de dezembro de 1934. Sergei Kirov, um líder do Partido Comunista e rival do colega de partido Joseph Stalin, é assassinado. O assassinato marca o início do período mais sombrio na história da União Soviética. Os Grandes Expurgos. Com Kirov morto, o poder de Stalin aumentou, e ele iniciou uma ampla campanha de perseguição política implacável para acabar com os opositores e consolidar sua autoridade absoluta. Entre os milhões que foram presos e interrogados durante esse período estava o respeitado cientista e filósofo russo Dr. Henryk Ludwig. Um ser humano incrível. Ele foi uma pessoa que podia falar 20 idiomas antigos e modernos. Ele tinha um conhecimento enciclopédico incrível. O Dr. Ludwig foi acusado de ser espião para o Vaticano e passou décadas em um dos brutais campos de trabalho de Stalin. Mas em 2011, 38 anos depois de sua morte, um artigo no jornal russo Savershchena Sekretna, ou Top Secreto, revelou o verdadeiro propósito do trabalho de Ludwig no Vaticano e, possivelmente, a causa de sua prisão. A razão de ele ser acusado de ser um espião do Vaticano foi porque em 1920, como um jovem estudante de arquitetura, ele visitou o Vaticano, onde teve acesso livre à biblioteca secreta. Nessa biblioteca, ele encontrou manuscritos que descrevem civilizações extraterrestres e muito mais. O Dr. Henryk Ludwig descobriu numerosos manuscritos, sugerindo que teria havido contato extraterrestre histórico com antigas civilizações no Egito, Israel e Mesopotâmia. Esses manuscritos falavam, por exemplo, sobre as pirâmides e as descreviam como máquinas de energia. Quando voltou para a União Soviética, ele foi tratado muito mal. Mas, de fato, ele talvez tenha sido o maior de todos os primeiros pesquisadores de todo o conceito de alienígenas do passado que vieram à Terra. Será que o Dr. Ludwig realmente descobriu manuscritos antigos dentro do Vaticano que descreviam extraterrestres visitando a Terra? Será que o governo russo o acusou de espionagem na tentativa de suprimir suas descobertas polêmicas? Quando Vladimir Lenin tomou o poder em 1917, ele estabeleceu o primeiro Estado que tentou eliminar a religião. O regime comunista também suprimiu ativamente uma filosofia que tinha se difundido na Rússia no início do século XX: o cosmismo. Existe uma tradição russa iniciada no final do século XIX chamada cosmismo. Os cosmistas começaram com um filósofo, um homem chamado Nikolai Fyodorov, nos anos de 1870 e 80, que inspirou o pai dos foguetes soviéticos, o homem que projetou os foguetes que levaram o primeiro homem ao espaço. E eles acreditavam que a civilização humana tinha realmente se originado no espaço exterior. E que o nosso destino como seres humanos era voltar ao espaço, que devíamos voltar ao berço da civilização. Então essa ideia estava gravada na cultura russa. Tanto Lenin quanto seu sucessor, Joseph Stalin, agiram para que o cosmismo e as origens alienígenas da humanidade fossem silenciados. Mas essas ideias surgiriam de novo em 1961, quando a União Soviética colocou o cosmonauta Yuri Gagarin em órbita e venceu os Estados Unidos na corrida para enviar o primeiro homem ao espaço. Muitos russos viram essa conquista como a realização do destino do homem para retornar às estrelas. Com o sucesso do programa espacial soviético, o Sputnik em 1957, o primeiro homem no espaço,
Isso teve como consequência o surgimento de um novo interesse em investigar as origens alienígenas das civilizações humanas. Depois da morte de Joseph Stalin, muitos dos indivíduos que estavam explorando a ideia dos antigos contatos com alienígenas puderam finalmente expressar suas opiniões publicamente. Em 1961, o físico e matemático russo Matej Agrest publicou um estudo controverso que afirmava que os extraterrestres tinham visitado as antigas civilizações da Terra. Teorias similares também foram apresentadas pelo escritor Alexander Kazantsev e pelo astrônomo Iosif Shklovsky. Embora esses pesquisadores não tenham sofrido a mesma perseguição de que foram alvos seus predecessores, eles afirmam que o governo soviético agiu para suprimir suas teorias. A ideia de que havia astrônomos soviéticos que estavam estudando seriamente esses tópicos e teorias me leva a pensar que eles tinham encontrado algo. E agora nós podemos acessar informações que por muitos anos ficaram sob censura. Tacoma, Washington, 2002. Quando saía de um bar karaokê, Jason Padgett, de 31 anos, foi brutalmente espancado e assaltado por 2 homens que o deixaram inconsciente. Quando ele finalmente acordou, os médicos disseram que ele teve sorte de ter escapado do incidente com apenas um rim lesionado e uma concussão cerebral. Mas nos dias seguintes, Jason começou a ver o mundo de uma maneira totalmente nova. Jason não era um matemático profissional. Ele tinha estudado um pouco de matemática quando era mais jovem, assim como muitos de nós. E ele nunca teve muito interesse em números. Mas depois da surra, ele via equações matemáticas em todos os lugares para onde ele olhava. Ele achava isso lindo. Ele tinha desenvolvido uma coisa chamada sinestesia, que via o mundo dividido em imagens fractais. Então ele ficou muito interessado nesse fenômeno e começou a descobrir a matemática. Ele via o teorema de Pitágoras em objetos que a maioria de nós não percebe ou ainda não viu. E ele achou isso tão lindo que decidiu mostrar num tipo de representação visual. Então foi aí que ele começou a desenhar tudo isso. Jason se tornou a única pessoa no mundo com a extraordinária capacidade de desenhar à mão formas fractais complexas. Os cientistas afirmam que o trauma cerebral que ele sofreu provavelmente refez aleatoriamente toda a ligação da rede neural de Jason, acentuando capacidades incríveis em algumas áreas. Quando uma pessoa sofre um trauma cerebral, o cérebro é impactado e as ligações são abaladas. Supõe-se que em incidentes com trauma cerebral, o próprio cérebro se recupera até certo ponto, ou faz algum tipo de compensação reorganizando potencialmente os circuitos neurais. Embora inacreditável, a história de Jason Padgett não é totalmente única. Em Sioux Falls, Dakota do Sul, Derek Amaro bateu a cabeça na piscina e se transformou num pianista talentoso, embora ele nunca tivesse tocado piano na vida. E depois de ataques epiléticos, Daniel Tarmet virou um gênio matemático e linguístico, capaz de ver o resultado de cálculos complexos e até mesmo aprender uma língua estrangeira em questão de dias. Mas, se traumas cerebrais podem dar a pessoas normais capacidades de um gênio, o que isso pode nos dizer sobre a natureza do gênio? Por definição, gênio é um evento muito raro. Existem poucos gênios em cada geração que fundamentalmente mudaram o modo como encaramos o mundo. E nós nunca obteremos um entendimento pleno e completo do gênio apenas examinando o cérebro. É possível uma pancada na cabeça desencadear algo no cérebro que o torne mais receptivo a ideias, a conceitos e à verdadeira arquitetura do universo que é normalmente reservada para os gênios?
Se a resposta for afirmativa, isso pode nos dar algum discernimento sobre por que vários grandes pensadores de cada geração, nomes como Einstein, Shakespeare, Da Vinci, Confúcio e Platão, parecem ser os responsáveis por tantas ideias visionárias que formaram o tecido da nossa sociedade há milhares de anos. A ciência moderna ainda procura respostas, já que eventos estranhos como o de Jason Paget contradizem a visão tradicional de que a sapiência é o resultado de bons genes e muito trabalho. Será possível que a verdade sobre os contatos extraterrestres estivesse oculta por trás da cortina de ferro da antiga União Soviética? Talvez mais pistas possam ser encontradas com o exame de um local misterioso que pode conter provas de uma antiga visita extraterrestre. Dawnegorsk, Rússia, 29 de janeiro de 1986. Um pouco antes das 8 da noite, nessa pequena cidade mineradora no leste da Rússia, centenas de pessoas viram uma esfera vermelha brilhante movendo-se lentamente pelos céus acima de uma montanha próxima. Ela pareceu parar antes de cair na montanha. Muitos disseram ver um clarão de fogo no local por cerca de 1 hora depois da queda. A esfera caiu nas montanhas Izvestikhovaian e pegou fogo. Houve uma explosão e as pessoas tentaram descobrir o que tinha acontecido. Eu li relatos de testemunhas oculares incríveis. Por causa do grande número de testemunhas oculares, a queda ficou conhecida como o Roswell da Rússia. E como em Roswell, foram recuperadas evidências físicas no local, provando que algum tipo de queda realmente aconteceu. Alguns moradores e pesquisadores foram até o local. Eles encontraram artefatos muito interessantes e restos. Enquanto as autoridades diziam que o evento era uma queda de meteoro, a análise microscópica dos escombros teve resultados incomuns. As amostras continham um sistema complexo de fibras metálicas entrelaçadas. E a estrutura atômica do metal parecia mudar quando exposta ao calor. Quando eles derreteram o metal e fizeram uma análise de espectro, o ouro, a prata e outros metais tinham sumido. Em vez deles, tinha titânio e molibdênio ali. Então, você tem aqui alguns metais que aparentemente se transformam em outros metais. E isso é muito, muito incomum. Acho que é parte de algum tipo de máquina. Uma máquina de nanotecnologia, mas não foi feita aqui na Terra. Isso depois foi estudado em várias instituições científicas soviéticas. E algumas delas disseram que uma tecnologia como essa não existe hoje na Terra. Depois da queda em Dawnegorsk, houve diversos avistamentos exatamente na mesma área. Algumas pessoas até viram um objeto aparentemente pousar na encosta em que a primeira queda aconteceu. Será que o objeto que caiu em Dawnegorsk e foi visto por centenas de pessoas realmente era uma nave alienígena? Será que as evidências físicas deixadas fornecem provas inegáveis de que seres de outros planetas estão visitando a Terra desde milhares de anos atrás? E acreditam que os russos tenham encontrado alienígenas não só na Terra, mas até no espaço. Estação Espacial Salyut 7, 12 de julho de 1984. Os cosmonautas Oleg Atkov, Leonid Kizin e Vladimir Solovyov
Estavam no dia 156 de sua estada de 237 dias a bordo da Estação Espacial de Pesquisa Científica da Rússia. Até então, tudo estava correndo como planejado. Mas nesse dia, os 3 membros da tripulação testemunharam um evento extraordinário. Em 1984, os cosmonautas soviéticos a bordo da Salyut 7 viram um estranho brilho laranja em volta da estação. E viram o que a princípio acharam ser um vazamento de gás. Mas parecia que toda a estação estava rodeada por essa nuvem laranja. E enquanto eles olhavam, a nuvem tomou uma forma. De repente, todos foram cegados por essa luz laranja. Quando a visão deles voltou, eles olharam pelas janelas da estação e ficaram atônitos com o que viram. Eles descreveram ter visto seres angelicais que estavam se movendo ao lado da estação e fizeram isso por 10 minutos. Os cosmonautas descreveram criaturas enormes e aladas com até 25 metros de altura, que pareciam ter halos brilhantes. As autoridades consideraram o incidente como uma alucinação em grupo, em consequência de privação de oxigênio e flutuações de pressão. Algum tempo depois, 3 outros cosmonautas foram para a Salyut 7. Todos os 6, mais uma vez, viram esses seres alados. Mas como poderiam todos os cosmonautas terem a mesma alucinação? Me parece que isso não foi alucinação. O que quer que seja que eles testemunharam foi real. Estava lá fora. Eram anjos? Alienígenas? Eu não sei. Mas quando olhamos para a recorrência de figuras aladas na história humana, em termos de religião, em termos de cultura e mitologia, estamos olhando para algo real? Esses anjos que vemos seriam, na verdade, entidades extraterrestres? Será que as figuras aladas vistas pela tripulação da Salyut 7 eram mesmo extraterrestres? E sugerem que avistamentos similares foram relatados secretamente por muitos cosmonautas russos. Os cosmonautas soviéticos tinham um dilema bem interessante e desafiador em relação a dizer a verdade. Porque, ao mesmo tempo em que eram a face pública do programa espacial soviético, sempre havia o objetivo oculto desse programa, que era testar a capacidade de mísseis balísticos intercontinentais. Então os cosmonautas tinham que disfarçar publicamente as partes da missão que eram secretas e envolviam a segurança nacional. O que torna tudo ainda mais interessante quando tentamos avaliar o que eles viram quando falam sobre coisas anômalas que supostamente encontraram no espaço. Você tem que entender que muitos cosmonautas, mesmo que vissem algo estranho no espaço, ficavam muito relutantes em falar abertamente, falar em público, porque tinham medo de serem afastados por motivo de insanidade. De fato, alguns cosmonautas soviéticos e russos tiveram experiências muito estranhas no espaço. Será que os encontros estranhos relatados pelos cosmonautas russos e também pelos pilotos militares podem estar ligados aos artefatos descobertos nos Montes Urais e no local da queda em Dawnegorsk? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que a resposta pode ser encontrada examinando não só o que os cosmonautas russos viram no espaço, mas também o que ouviram. Desde que Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem no espaço em 1961, os cosmonautas e outros astronautas de todo o mundo tiveram visões e experiências no espaço que ficaram sem explicação. Talvez o mais curioso desses incidentes seja o que ficou conhecido como murmúrio espacial.
Existe um cosmonauta anônimo, acho que ele é conhecido apenas como Cosmonauta X, que supostamente falou sobre uma experiência que ele e outro cosmonauta tiveram enquanto estavam em órbita. Esse cosmonauta anônimo disse que ele ouviu alguém falando com ele dentro de sua mente. Os dois aparentemente ouviram o mesmo murmúrio dentro da cabeça. Um tipo de mensagem telepática. Esse murmúrio cósmico disse que eles eram os ancestrais do passado muito distante. Eles disseram coisas sobre a família dele, nos Urais, que mais ninguém sabia. E também disseram que eles deviam voltar para a Terra. Que a Rússia não estava pronta para o que eles estavam tentando fazer. De certo modo, voltem para casa. E preparem-se mais. Aconteceu com mais de um cosmonauta. Alguns deles preferiram não relatar porque isso os afastaria do programa espacial. Mas eles falavam uns com os outros quando podiam e descobriram que mais de uma pessoa em diferentes naves tiveram essa experiência. Como tantos cosmonautas russos podem ter ouvido o mesmo murmúrio misterioso enquanto viajavam no espaço? E o que essa voz celestial estava tentando comunicar? É outro exemplo de atividade extraterrestre que só está sendo revelada agora. Com todo o enorme sigilo na Rússia e todas as coisas que estamos descobrindo, parece que isso é só a ponta do iceberg das muitas visitas de extraterrestres que estão acontecendo em todo o mundo. Existe uma enorme riqueza de informações na antiga União Soviética. E quando as pessoas no Ocidente descobrirem mais e mais sobre os eventos e observações na Rússia, elas vão se surpreender. Se tivéssemos acesso a alguns dos arquivos russos sobre extraterrestres, eles poderiam responder algumas das questões que temos. E se algumas das histórias corroborarem com aquelas que estamos familiarizados? Então isso só poderia significar uma coisa. Todos somos visitados pelos mesmos seres. Será que a prova definitiva de que os extraterrestres visitaram a Terra existe na Rússia? Será que essa informação foi ocultada de propósito? E será que as evidências mais contundentes ainda estão trancadas a 7 chaves? Talvez, conforme mais arquivos secretos da Rússia forem revelados, acabemos descobrindo que a verdade sobre nossas origens extraterrestres está nesses vastos arquivos. Os manuscritos, sugerindo que teria havido contato extraterrestre histórico com antigas civilizações no Egito, Israel e Mesopotâmia. Esses manuscritos falavam, por exemplo, sobre as pirâmides e as descreviam como máquinas de energia. Quando voltou para a União Soviética, ele foi tratado muito mal. Mas, de fato, ele talvez tenha sido o maior de todos os primeiros pesquisadores de todo o conceito de alienígenas do passado que vieram à Terra. Será que o Dr. Ludwig realmente descobriu manuscritos antigos dentro do Vaticano que descreviam extraterrestres visitando a Terra? Será que o governo russo o acusou de espionagem na tentativa de suprimir suas descobertas polêmicas? Quando Vladimir Lenin tomou o poder em 1917, ele estabeleceu o primeiro Estado que tentou eliminar a religião. O regime comunista também suprimiu ativamente uma filosofia que tinha se difundido na Rússia no início do século XX: o cosmismo. Existe uma tradição russa iniciada no final do século XIX chamada cosmismo. Os cosmistas começaram com um filósofo, um homem chamado Nikolai Fyodorov, nos anos de 1870 e 80, que inspirou o pai dos foguetes soviéticos, o homem que projetou os foguetes que levaram o primeiro homem ao espaço.
E eles acreditavam que a civilização humana tinha realmente se originado no espaço exterior. E que o nosso destino como seres humanos era voltar ao espaço, que devíamos voltar ao berço da civilização. Então essa ideia estava gravada na cultura russa. A história de Jason Padgett não é totalmente única. Em Sioux Falls, Dakota do Sul, Derek Amaro bateu a cabeça na piscina e se transformou num pianista talentoso, embora ele nunca tivesse tocado piano na vida. E depois de ataques epiléticos, Daniel Turmet virou um gênio matemático e linguístico, capaz de ver o resultado de cálculos complexos e até mesmo aprender uma língua estrangeira em questão de dias. Mas, se traumas cerebrais podem dar a pessoas normais capacidades de um gênio, o que isso pode nos dizer sobre a natureza do gênio? Por definição, gênio é um evento muito raro. Existem poucos gênios em cada geração que fundamentalmente mudaram o modo como encaramos o mundo. E nós nunca obteremos um entendimento pleno e completo do gênio apenas examinando o cérebro. É possível uma pancada na cabeça desencadear algo no cérebro que o torne mais receptivo a ideias, a conceitos e à verdadeira arquitetura do universo que é normalmente reservada para os gênios? Se a resposta for afirmativa, isso pode nos dar algum discernimento sobre por que vários grandes pensadores de cada geração, nomes como Einstein, Shakespeare, Da Vinci, Confúcio e Platão, parecem ser os responsáveis por tantas ideias visionárias que formaram o tecido da nossa sociedade há milhares de anos? A ciência moderna ainda procura respostas, já que eventos estranhos como o de Jason Padgett contradizem a visão tradicional de que a sapiência é o resultado de bons genes e muito trabalho. Tacoma, Washington, 2002. Quando saía de um bar karaokê, Jason Padgett, de 31 anos, foi brutalmente espancado e assaltado por dois homens que o deixaram inconsciente. Quando ele finalmente acordou, os médicos disseram que ele teve sorte de ter escapado do incidente com apenas um rim lesionado e uma concussão cerebral. Mas nos dias seguintes, Jason começou a ver o mundo de uma maneira totalmente nova. Jason não era um matemático profissional. Ele tinha estudado um pouco de matemática quando era mais jovem, assim como muitos de nós. E ele nunca teve muito interesse em números. Mas depois da surra, ele via equações matemáticas em todos os lugares para onde ele olhava. Ele achava isso lindo. Ele tinha desenvolvido uma coisa chamada sinestesia, que via o mundo dividido em imagens fractais. Então ele ficou muito interessado nesse fenômeno e começou a descobrir a matemática. Ele via o teorema de Pitágoras em objetos que a maioria de nós não percebe ou ainda não viu. E ele achou isso tão lindo que decidiu mostrar num tipo de representação visual. Então foi aí que ele começou a desenhar tudo isso. Jason se tornou a única pessoa no mundo com a extraordinária capacidade de desenhar à mão formas fractais complexas. Os cientistas afirmam que o trauma cerebral que ele sofreu provavelmente refez aleatoriamente toda a ligação da rede neural de Jason, acentuando capacidades incríveis em algumas áreas. Quando uma pessoa sofre um trauma cerebral, o cérebro é impactado e as ligações são abaladas. Supõe-se que em incidentes com trauma cerebral, o próprio cérebro se recupera até certo ponto, ou faz algum tipo de compensação reorganizando potencialmente os circuitos neurais. Embora inacreditável, a história... Leningrado, Rússia, 1º de dezembro de 1934. Sergei Kirov, um líder do Partido Comunista e rival do colega de partido Joseph Stalin, é assassinado. O assassinato marca o início do período mais sombrio na história da União Soviética. Os Grandes Expurgos.
Com Kirov morto, o poder de Stalin aumentou, e ele iniciou uma ampla campanha de perseguição política implacável para acabar com os opositores e consolidar sua autoridade absoluta. Entre os milhões que foram presos e interrogados durante esse período estava o respeitado cientista e filósofo russo Dr. Henryk Ludwig. Um ser humano incrível. Ele foi uma pessoa que podia falar 20 idiomas antigos e modernos. Ele tinha um conhecimento enciclopédico incrível. O Dr. Ludwig foi acusado de ser espião para o Vaticano e passou décadas em um dos brutais campos de trabalho de Stalin. Mas em 2011, 38 anos depois de sua morte, um artigo no jornal russo Savershchena Sekretna, ou Top Secreto, revelou o verdadeiro propósito do trabalho de Ludwig no Vaticano e, possivelmente, a causa de sua prisão. A razão de ele ser acusado de ser um espião do Vaticano foi porque em 1920, como um jovem estudante de arquitetura, ele visitou o Vaticano, onde teve acesso livre à biblioteca secreta. Nessa biblioteca, ele encontrou manuscritos que descrevem civilizações extraterrestres e muito mais. O Dr. Henryk Ludwig descobriu numerosos... Tanto Lenin quanto seu sucessor, Joseph Stalin, agiram para que o cosmismo e as origens alienígenas da humanidade fossem silenciados. Mas essas ideias surgiriam de novo em 1961, quando a União Soviética colocou o cosmonauta Yuri Gagarin em órbita e venceu os Estados Unidos na corrida para enviar o primeiro homem ao espaço. Muitos russos viram essa conquista como a realização do destino do homem para retornar às estrelas. Com o sucesso do programa espacial soviético, o Sputnik em 1957, o primeiro homem no espaço, isso teve como consequência o surgimento de um novo interesse em investigar as origens alienígenas das civilizações humanas. Depois da morte de Joseph Stalin, muitos dos indivíduos que estavam explorando a ideia dos antigos contatos com alienígenas puderam finalmente expressar suas opiniões publicamente. Em 1961, o físico e matemático russo Matej Agrest publicou um estudo controverso que afirmava que os extraterrestres tinham visitado as antigas civilizações da Terra. Teorias similares também foram apresentadas pelo escritor Alexander Kazantsev e pelo astrônomo Iosif Shklovsky. Embora esses pesquisadores não tenham sofrido a mesma perseguição de que foram alvo seus predecessores, eles afirmam que o governo soviético agiu para suprimir suas teorias. A ideia de que havia astrônomos soviéticos que estavam estudando seriamente esses tópicos e teorias me leva a pensar que eles tinham encontrado algo. E agora nós podemos acessar informações que por muitos anos ficaram sob censura.